Abram suas Bíblias, você que ainda não abriu, em Apocalipse 17. Apocalipse 17, nós vamos ler todo o capítulo, do verso 1 até o verso 18. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com um grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Têm estes só um pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste onde a meretriz está sentada são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e o executem a uma, e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Vamos orar. Pai, fala conosco nesse momento, Pai Santo. Precisamos, carecemos de ouvir a Tua voz. Que somente ela, a Tua voz, seja ouvida nesta noite. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, ilumine a cada coração aqui presente, a todos a quem esta mensagem chegar, ó Deus. Que apesar de mim, Pai, o Senhor tenha misericórdia e usa-me, Senhor Deus, para a Tua glória, de maneira que a Tua palavra seja pregada com fidelidade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia. Mas você sabe que esta guerra não foi simplesmente uma guerra entre alemães e poloneses.
Isso porque os dois lados se uniram a outros países, ou melhor, outros países se uniram à Alemanha e outros à Polônia. A Alemanha uniram-se o Japão e a Itália, que foi conhecido como o Eixo. E a Polônia se juntaram os Estados Unidos, a União Soviética, a França, a Inglaterra, a China e outros países, inclusive o Brasil. O Brasil lutou na Segunda Guerra Mundial. E como você sabe da história, os aliados venceram a guerra. Isso nos mostra, meus irmãos, que, de fato, uma guerra ela é feita com aliados. E não sei se você sabe, eu acho que sim, eu espero que sim, nós estamos em guerra. O mundo para o crente não é um resort all inclusive, onde você vive, aproveita a vida e desfruta dela como se cada dia fosse melhor do que o outro. Pelo contrário, para o cristão, a vida é uma trincheira. O mundo está em guerra. E eu não estou falando aqui de guerras entre nações, mas a guerra entre o dragão e a igreja. A verdadeira guerra entre o bem e o mal, ou entre o mal e o bem, é entre Satanás e a igreja. E por que não é entre Satanás e Cristo? Ora, porque você deve se lembrar do texto de Apocalipse 12. Lá em Apocalipse 12, nós já vimos que o dragão, que é o nome dado aqui em Apocalipse para Satanás, para o diabo, ele, durante a história do Antigo Testamento, tentou de todas as formas matar o filho da mulher, matar a mulher e depois o seu filho. Quem é a mulher? A mulher é a igreja do Antigo Testamento, é Israel. De Israel saiu o Redentor, Jesus. Então, de várias formas, lá no Antigo Testamento, o dragão tentou acabar com Israel. Não conseguiu. Jesus, o filho da mulher, aquele que é descendente de Davi, descendente de Abraão, judeu, israelita, também o dragão tentou matá-lo. Primeiro lá com Herodes, você se lembra? Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo que moravam nos arredores de Belém. E Deus protegeu o seu filho, enviando ele com seus pais para o Egito, até que Herodes morresse. Quando Jesus morreu na cruz, o dragão pensou que tinha vencido Jesus. Pelo contrário, ali na cruz Jesus venceu o pecado e ele ressuscitou, vencendo também a morte. 40 dias depois da ressurreição, Jesus ascendeu aos céus, assentou-se à destra do seu Pai. Houve uma guerra cósmica no céu entre os anjos de Deus e o dragão e os seus anjos. E o dragão foi expulso pelos anjos de Deus, ele e os seus demônios, para a terra. Então você se lembra que o diabo hoje, ele não está mais no céu. Parece estranho a gente pensar que o diabo ele vivia no céu. Vivia. Até Jesus voltar vitorioso, ele vivia no céu. E ele rodeava a terra. Lembra do livro de Jó? Quando Deus perguntou para Satanás, onde você estava? Eu estava aí, rodeando a terra. Agora, Satanás está fixo na terra. Ele não está no inferno. O inferno está sendo esquentado para ele. Está sendo preparado por Deus. Deus está lá, já com a chama acesa, para quando chegar o dia, o último dia, quando o dragão e os seus aliados forem lançados lá do lago de fogo e enxofre. Por enquanto, o dragão está aqui. Só que ele não está sozinho. Nós já vimos também que o dragão ele tem os seus aliados. Ele tem a besta, que emerge do mar, que é todo o sistema político, econômico, militar do mundo. E este sistema, ele vai se encarnar no final da história em um homem, o anticristo.
A besta que emerge da terra, o segundo aliado. O que é a besta que emerge da terra? É aquela que tem a aparência de cordeiro, mas voz de dragão. O que é? É toda a falsa religião do mundo. Todas as religiões que adoram ídolos, que não reconhece Deus como o único Deus, Cristo como Senhor e Salvador. Toda a idolatria do mundo. É o segundo aliado. E essa besta também vai se encarnar no final em uma pessoa chamada de o falso profeta. Ok? E aí nós temos também um terceiro aliado, que é dito aqui no capítulo 17. Antes de eu entrar no terceiro aliado, até aqui eu só falei do mal, percebe? E parece estranho, porque como você se lembra, Apocalipse foi escrito, primeiramente, às 7 igrejas da Ásia, num tempo de perseguição, final do primeiro século, década de 90 do primeiro século, eles estavam sendo perseguidos pelo mandato do imperador romano Domiciano. Muitos cristãos perdendo suas casas, seus empregos, seus negócios, suas vidas. E Apocalipse foi escrito para dar esperança. Como que eu posso ter esperança em saber que o dragão tem aliados aqui na terra para guerrearem contra a igreja? Eu já vou adiantar o final da história, já vou te dar o spoiler, que você já sabe. Eles vão guerrear, mas no final o Cordeiro vencerá. O Cordeiro tem a vitória. E está tudo dentro dos decretos de Deus. Tudo dentro dos planos eternos de Deus. Mas enquanto isso, o dragão está aqui. Ele tem seus aliados. Ele tem o sistema econômico, político, militar ao seu lado. Ele tem o sistema religioso, humano, idólatra ao seu lado. E ele tem um terceiro aliado. A grande Babilônia, a grande meretriz. Ela já foi mencionada aqui no capítulo 16, no final do capítulo 16, no versículo 19, e aqui no versículo 17 nós teremos a descrição e a queda da grande Babilônia, dessa cidade, desse terceiro aliado do dragão, que é descrito ao mesmo tempo como uma cidade e como uma mulher. Vamos ver o texto, meus irmãos, versículos 1 e 2. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi e se embebedaram os que habitam na terra. Você se lembra domingo passado, meus irmãos, que nós vimos o quinto movimento, a quinta parte do livro de Apocalipse, que são 7 partes, são 7 sessões, 7 movimentos, e cada uma dessas sessões conta a história do fim, só que sob diferentes perspectivas. No capítulo anterior, o capítulo 16, que nós vimos no domingo passado, nós vimos a respeito dos flagelos, das taças que Deus, através de 7 anjos, vai derramar sobre os ímpios na terra. Na hora que chegar o dia do Senhor e os ímpios vão receber a ira de Deus, e Jesus voltará. E um dos 7 anjos, ele vai contar para João, ele vai mostrar para João, o autor de Apocalipse, quem é a grande Babilônia? Ele fala assim: vem. É interessante, meus irmãos, que esse vem, e ele vai mostrar aqui uma mulher, é um paralelo a uma outra mulher. Se você abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse 21, 9, é só você virar 2 páginas aí da sua Bíblia, Apocalipse 21, 9, nós lemos assim: Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias. É o mesmo anjo, ou um colega dele, porque era um dos anjos que tinha 7 taças. E falou comigo dizendo o quê? Vem, mostrar-te-ei a noiva,
a esposa do Cordeiro. Então o anjo, ele mostra para João, em momentos diferentes, duas mulheres opostas. De um lado, nós temos a meretriz, do outro lado, a noiva do Cordeiro. Ele também mostra duas cidades. De um lado, a grande Babilônia, e do outro lado, a Nova Jerusalém. O que é isso? Eu já falei aqui, o diabo, ele é um imitador de Deus. Ele quer imitar Deus. O diabo, ele sempre quis ser igual a Deus. Não igual como os santos, que a gente deve se parecer com Jesus. O diabo, ele nunca quis se parecer com Deus, se parecer com Jesus, ser santo como ele é santo. Mas o diabo, ele quis tomar o lugar de Deus. Então ele faz uma paródia muito mal feita de Deus e do seu povo. Então, o Cordeiro, Jesus, ele tem a sua igreja, a sua noiva. O diabo, ele tem a sua prostituta, a sua meretriz. O Senhor Jesus, ele habitará com os santos na Nova Jerusalém. O diabo, ele tem aqui a grande Babilônia. Ele faz uma paródia aqui, meus irmãos. E qual é o significado dessa grande Babilônia? Bom, conforme nós vamos ver no texto, meus irmãos, é todo o sistema mundano que dá prazer às pessoas. Tudo aquilo, toda a sensualidade, toda a luxúria, toda a lascívia, toda a prostituição, toda a imoralidade que existe no mundo, desde que o pecado entrou no mundo. Este é o terceiro aliado do dragão. Este é o terceiro aliado do dragão. E o dragão vai usar isso para seduzir os ímpios, os homens sem Deus, e para tentar desviar a igreja da santificação. Por isso que nós lemos 1 Tessalonicenses capítulo 4. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E ali ele vai discorrer sobre pecados sexuais. Paulo, em várias cartas, ele chama a atenção dos seus leitores a tomarem cuidado com esses pecados, porque são estes pecados que Satanás usa através da grande Babilônia, desse terceiro aliado, para seduzir. É um laço, é uma isca para atrair homens e mulheres para a perdição, para a morte e para desviar os crentes da santificação. Então, meus irmãos, João está se referindo a isso daqui. Primeiramente, com relação a Roma. Por quê? Roma era a sede da prostituição naquela época. Em Roma, toda a imoralidade, homossexualismo, incesto, as prostitutas cultuais, tudo que era de imoral, de sujo, de perverso, estava em Roma. Roma era o centro de todas essas coisas. E ao mesmo tempo, meus irmãos, Roma era o centro da idolatria. Então perceba uma coisa: onde existe falsa religião, existe imoralidade, e vice-versa. Onde existe imoralidade, existe falsa religião. Lá em Roma, Roma era o centro do paganismo e, ao mesmo tempo, o centro da imoralidade. E a Bíblia nos mostra isso em todas as épocas. A Bíblia ela compara esses dois pecados, que eles são muito semelhantes. O da imoralidade, pecados sexuais, e o da idolatria. E no Antigo Testamento, nós temos uma comparação de dois pecados, né? O adultério, que é um pecado sexual, e a idolatria. Como, por exemplo, 1 Crônicas 5:25, 1 Crônicas 5:25 diz assim: porém cometeram transgressões contra Deus de seus pais e se prostituíram, fazendo o quê? Seguindo os deuses dos povos da terra, dos quais Deus destituíra diante deles. Aí, idolatria, prostituição. Jeremias 3:9 diz assim: sucedeu que pelo ruidoso da sua prostituição
poluiu ela a terra, porque adulterou como? Adorando pedras e árvores. De novo, idolatria, prostituição, a mesma coisa. Oséias 4,12. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Idolatria, prostituição. Em Roma as duas coisas andavam juntas. E no mundo todo, aqui João ele refere-se primeiramente a Roma, por quê? Porque era Roma que perseguia os cristãos naquela época. Mas durante toda a história seguinte, não temos mais Roma, mas nós temos o mundo. E no mundo todo, onde tem idolatria, tem prostituição. Onde tem prostituição, tem idolatria. E aqui, meus irmãos, ele fala no versículo 2 que, aliás, no versículo 1 ainda, que a grande meretriz se acha sentada sobre muitas águas. Que muitas águas são essas? Mais para frente o anjo explica, versículo 15, falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está sentada são povos, multidões, nações e línguas. Então você percebe que não ficava restrita apenas à cidade de Roma, mas todos os povos, nações, multidões, línguas. Em todo o mundo tem idolatria e prostituição. No mundo inteiro. No mundo inteiro. E aí ele continua, volte para o versículo 2. Com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Vejam, meus irmãos, esse pecado é cometido por todo mundo. Sejam as autoridades, os reis da terra, sejam os povos, as pessoas comuns, as pessoas que habitam sobre a terra. E, meus irmãos, a palavra grega aqui para prostituíram é a palavra porneia, da onde vem a palavra portuguesa pornografia. Pornografia. Todas as relações sexuais ilícitas, a própria pornografia, a prostituição, o homossexualismo, o lesbianismo, a bestialidade, tudo isso é feito, é cometido por todas as pessoas da terra, sejam elas grandes reis, sejam pessoas comuns. Versículo 3, nós lemos assim: transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Vejam, meus irmãos, João ele é transportado pelo anjo em espírito a um deserto. A mulher, a grande meretriz, ela está num lugar deserto. Observe, meus irmãos, que quem pratica a imoralidade, quem pratica pecados sexuais, vive num deserto, morrendo de sede, sedento. É aquela pessoa que quanto mais pratica esses pecados, mais quer praticá-los. É como um drogado que quanto mais usa droga, mais ele vai usar. Ele não consegue se libertar daquilo. Ele está preso. Ele está acorrentado ao pecado. Ele vive num deserto com sede e nada mata a sua sede. E nesse deserto há uma mulher. E essa mulher, ela monta uma besta escarlate. Que besta é esta? É a besta de 7 cabeças e 10 chifres. É a primeira besta. A besta que emerge do mar. Por isso que a mulher estava sentada sobre as águas também. É o sistema político, econômico, comercial, militar da terra. Ou seja, os governos da terra apoiam a imoralidade. As autoridades da terra apoiam tudo o que é imoral, tudo o que é da lascívia, da luxúria, tudo que leva os homens para longe de Cristo e tudo que tenta levar a própria igreja, os próprios crentes, para longe de Cristo. Veja no nosso país, dinheiro público usado para supostos festivais ou eventos culturais, onde existe tudo isso. O maior exemplo de todos é o
carnaval, financiado com dinheiro público. Os governos financiam a grande Babilônia, a grande meretriz. Para quê? Para que as pessoas virem seus olhos e não vejam o Cordeiro, o Salvador. E que até a igreja eles tentam afastar a igreja da santidade, da pureza. Por isso que ela está montada sobre essa besta. A besta, ela é escarlate vermelho. E esse vermelho aqui não tem nada a ver com o vermelho do sangue de Cristo, é o vermelho do pecado, é a cor do pecado. Besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Essa besta que nós já mencionamos lá no capítulo 12. Observe, meus irmãos, que ele agora vai descrever a mulher. No versículo 4, achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante das abominações e com as imundícias da sua prostituição. Veja, a mulher, a meretriz, ela é conhecida pela sua ostentação. A besta é vermelha, a besta que ela monta é vermelha e ela está vestida de vermelho. Ela se veste de escarlata e ela se veste também de púrpura. Sabe que cor que é a púrpura, né? É o roxo. Alguns vão falar lilás, é aquela tonalidade, né? As mulheres aqui, eu tenho 3 em casa, elas ficam lá. Para o homem é preto, branco, colorido. As mulheres falam, isso aqui é roxo, né? Lilás, tal. É isso aqui, é essa cor. E por que ele fala de púrpura? Na antiguidade, especialmente em Roma, no Império Romano, somente os nobres, os ricos, os políticos usavam roupas da cor púrpura. Era caríssimo e dificílimo conseguir tingir um tecido com a cor púrpura. Por quê? Porque essa cor, ela era obtida através da tinta natural produzida por moluscos. Sabe o que é molusco, né? O polvo é um molusco. Sabe aquela tinta que o polvo solta? Mas não é aquela tinta do polvo. Mas uma determinada espécie de moluscos soltava essa tinta e precisava de muitos moluscos para produzir essa tinta, por isso tão cara. Somente os nobres. E somente os nobres também usavam vermelho. Então a mulher, a meretriz aqui, ela ostenta uma roupa cara. Ela ostenta também, meus irmãos, joias, ouro, pedras preciosas, pérolas. Ela se veste com luxo. Ela chama a atenção das pessoas com os seus prazeres. Ela é chamativa, ela ostenta, ela enche os olhos. Ela é bela. Porém, veja que ela tem na mão um cálice de ouro, um cálice brilhante, de ouro, e igualmente chamativo, igualmente desejável, mas por trás da bela aparência daquele cálice, veja o que tinha dentro do cálice: as abominações com as imundícias da sua prostituição. Ou seja, quem bebia daquele cálice que ela dava, aquele cálice desejável, belo, ia para a morte. Tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é sujo, imundo, tudo aquilo que é da prostituição, da imoralidade, ele bebe. E aí ele sente mais sede, porque ele está no deserto. Uma pessoa assim, ela está no deserto. Ela bebe dos pecados sexuais, mas ela sente mais sede, ela quer beber mais. E ela não se sacia, ela quer beber mais. Ela é uma escrava daquilo. E aí o anjo continua contando no versículo 5, na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes, das abominações da terra. E na sua Bíblia, assim como na minha, deve estar tudo isso em caixa alta, em letras maiúsculas. Por que ela recebe esse nome na testa? Em Roma, as prostitutas, elas portavam tarjetas na sua testa com o seu nome.
Elas não tinham vergonha, as prostitutas romanas, elas não tinham vergonha, elas não andavam pelos cantos escuros se escondendo. Elas apareciam, elas usavam roupas finas, dadas pelos seus clientes, compradas com o dinheiro do seu trabalho, e elas usavam o nome para se identificarem. Aqui a grande meretriz também usa o nome, Babilônia, Babilônia. E olha, meus irmãos, o que é Babilônia? Você sabe. Se você já leu o Antigo Testamento, você lembra da cidade da Babilônia. Mas antes, a gente tem que saber a história. O lugar onde existia a antiga Babilônia foi exatamente o mesmo lugar onde foi construída a Torre de Babel. O mesmo lugar onde foi construída. Anos mais tarde, séculos mais tarde, naquele lugar foi erguida a cidade da Babilônia. E foram os babilônicos que invadiram Jerusalém e levaram os judeus para o exílio. Então você percebe que na Bíblia a Babilônia representa tudo aquilo que é de ruim, tudo aquilo que tenta afastar o povo de Deus do próprio Deus. Babel, a própria Babilônia e aqui os pecados sexuais, a imoralidade, né? E a Babilônia, como eu falei, ela não esconde, ela faz questão de ostentar na testa dela o seu nome, ela chama a atenção e você percebe, né? O presbítero Márcio ele lembrou uma coisa hoje de manhã na aula que a gente tem falado aqui, as coisas só estão piorando. Há 10, 15, 20, 30, 40 anos atrás, a única mídia que a gente tinha era a televisão. Tinha isso daqui na televisão? Tinha. Mas hoje está pior ainda. Hoje escancarou. E hoje, naquela época, você tinha uma tela na sua casa. Quantas telas você tem na sua casa hoje? Você tem televisão, você tem computador, você tem tablet, você tem notebook, você tem celular. E hoje é mais fácil ainda cometer esse pecado, porque está na palma da sua mão. Então ela não se esconde. Às vezes você está lá, abre um site no seu computador, no seu celular e aparece lá um pop-up. Sabe o que é pop-up? Não é Popeye não, viu? É pop-up. Pop-up é aquele quadradinho que aparece assim, do nada, em cima do seu site, do site que você está vendo. E às vezes alguma coisa relacionada a esse tipo de pecado. Então, o dragão, usando a sua aliada meretriz aqui, ele quer de todas as formas e cada vez mais seduzir os homens e desviar os crentes da santidade. Versículo 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Veja que a meretriz, ela age com violência. Ela bebe, né? Ela está embriagada com o sangue dos santos, ela bebe sangue de crente. Ela quer destruir os crentes. A imoralidade, meus irmãos, ela destrói vidas, casamentos, famílias e até igrejas. E a Babilônia bebe o sangue dos crentes. E não somente isso. Ela bebe o sangue daqueles que mantêm-se fiéis, daqueles que mantêm-se puros, daqueles que falam, não, eu não quero, não, eu vou viver em santidade, não, eu não quero me deixar seduzir. Então ela mata, porque é esse o objetivo de Satanás, matar a igreja, matar os crentes, e ele vai conseguir. Como você já viu, no final da história, o que o anticristo vai fazer? Acabar com a igreja, exterminar a igreja. E a besta e a grande Babilônia estará junto com ele, bebendo o sangue da igreja morta, da igreja que será exterminada. João ele fica admirado.
João ele fica espantado, e o anjo então no versículo 7, ele fala: por que você se admirou? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, que leva a mulher. Versículo 8, a besta que viste era e não era, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Peraí, anjo. É um mistério, você falou que ia explicar o mistério, ficou mais misterioso ainda, ficou mais complicado ainda. Vamos lá? Vamos tentar entender. Bom, primeiro ele fala aqui, né, que a besta, ele fala da besta. A besta a gente já sabe quem é. 7 cabeças, 10 chifres, a besta que emerge do mar. Sistema político, econômico, comercial, militar do mundo. Os poderes deste mundo. Ok? Então, nós já sabemos quem é. Ele fala que esta besta, ela era e não é. Estranho, né? Bom, vamos explicar, vamos lá. Como nós já falamos, né? O dragão tentou de todas as formas impedir que Jesus viesse ao mundo. Quando Jesus veio, tentou matar Jesus, mas Jesus venceu, Jesus voltou para o céu, o dragão foi expulso do céu, e agora o dragão faz o que aqui na terra? Ele persegue a igreja. Só que quando Jesus ressuscitou, ele disse o que para os seus discípulos? Toda a autoridade me foi dada. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele diz também aos discípulos, né, vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então perceba aqui, que ao mesmo tempo que o dragão e os seus aliados perseguem a igreja avança em evangelização. Certo? Ao mesmo tempo. E quanto mais o evangelho é pregado, mais o diabo persegue a igreja. Você quer ter uma vida fácil? Você quer que o diabo não mexa com você? Simples, fica quieto. Fica com a sua boca fechada. Não fala de Jesus para ninguém. O diabo não vai cutucar você. Mas você vai estar desobedecendo a Deus. E aí você vai ter que se ver com Deus. Agora, se você evangelizar, se você falar de Jesus para a sua família, para os seus colegas de trabalho, para os seus vizinhos, se você investir, se a igreja investir em obra missionária, se a igreja distribuir Bíblias, mini-Bíblias, se a igreja fizer tudo o que puder para evangelizar e fazer missões, prepare-se, porque o dragão vai vir para cima. Ele, a besta e a Babilônia. Prepare-se. Então é ao mesmo tempo. Por isso que ele fala era e não é. O que é o era? Era e não é. É que a besta, né, no caso, o sistema político, militar, comercial, os poderes do mundo, eles perseguem a igreja, mas mesmo com essa perseguição, a igreja continua avançando com a pregação do evangelho. Mas olhe para o texto novamente, não olha para mim, olha para o texto. Diz que ela está para emergir do abismo. Ou seja, a besta, ela ataca a igreja, mas ela não vence a igreja. Era e não é. Ela ataca a igreja, mas a igreja avança. Por isso que Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque a igreja, ela invade o inferno. Quando um missionário chega num país, ele está chegando no inferno para pregar o evangelho. E para de lá, o Espírito Santo, através da pregação da palavra, tirar pessoas do inferno e trazer para Cristo. Quando uma igreja é plantada numa cidade, aqueles crentes, eles estão invadindo o inferno. Por isso que aqui, irmãos, diz que esta besta, ela vai emergir do abismo e caminhar para a destruição. Ela vai aparecer. E quando que ela vai aparecer? É quando a besta se encarnar, né, esse sistema mundial, se encarnar no anticristo. E aí não vai ter mais pregação do evangelho.
não vai haver mais missões, não distribuiremos mais Bíblias. Por quê? Porque o anticristo vai matar todos os crentes. Ele vai sair do abismo, do inferno, para matar a igreja. Aí aqueles, versículo 8, que habitam sobre a terra, agora preste atenção, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá o anticristo. Então veja, o anjo está explicando aqui para João, meus irmãos, a respeito de quem vai veja, quem vai olhar para a besta, né? Aqueles que os nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Então você já aprendeu isso lá em Apocalipse 13:8. Todos os eleitos foram eleitos, Efésios 1:4, antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Apocalipse 13:8 fala do livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E aqui fala do livro da vida desde a fundação do mundo. O que tudo isso nos ensina, meus irmãos? Que todos os eleitos já tiveram seus nomes escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Deus não vai escrever o nome de mais ninguém. Quem ele escolheu já está escrito. Esse livro já foi selado, já está pronto. É os nomes dos eleitos. Deus não vai escrever nomes novos, porque já foram eleitos. E as pessoas que não estão neste livro, as pessoas que não estão escritas neste livro, né, elas é que vão adorar, né, a besta. Elas vão versículo 8 fala, elas se admirarão. Elas assim, vão ficar boquiabertas, vão babar ovo para a besta, para o anticristo. Versículo 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Então ele repete usando outras palavras. As 7 cabeças da besta são 7 montes. O que são montes? Montes na Bíblia referem-se a nações. As nações. Então o que acontece? São 7 cabeças. Lembra que 7 no Apocalipse é o número da completude? Então são todas as nações. A besta, ela está em todas as nações. O sistema político das nações, o sistema militar das nações, comercial das nações, todas. E a mulher está sobre isso. Por isso que as nações, os governos das nações, apoiam e até financiam a grande Babilônia, a imoralidade, a promiscuidade. Final do versículo 9 fala que são também 7 reis, versículo 10, dos quais caíram 5, um existe, o outro ainda não chegou, e quando chegar tem que durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, que procede dos 7, caminha para a destruição. Está complicado, não está? Vamos lá. Ele fala aqui, final do 9, que ao mesmo tempo que as 7 cabeças são 7 montes, que a gente já entendeu, são todos os governos da terra, ele fala aqui que são 7 reis. Só que aí ele vai mencionar 5, depois 1, depois mais 1 e depois o 8º. Irmãos, esse é um dos textos mais difíceis da Bíblia, mais difíceis de Apocalipse e de toda a Bíblia. Bons comentaristas, bons estudiosos divergem da sua interpretação. Gastei tempo estudando isso daqui. E o que dá a entender, na minha opinião, que é mais plausível aqui? Vamos lá. O anjo está falando presta atenção, o anjo está falando para João. João vivia na época do Império Romano. Então, ele está falando aqui, a besta o que é? A besta são os impérios, os governos mundiais.
Antes do Império Romano, nós tivemos na Terra 5 impérios, grandes impérios mundiais, que já não existiam mais na época, nos dias de João. Por isso que ele fala aqui, olha lá, versículo 10, dos quais caíram 5. Que 5 impérios são esses? Egito dominava o mundo. Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. 5. Essas 5 nações, elas tiveram a sua época de serem as grandes potências mundiais que dominavam toda a terra. Aí ele fala no versículo 10, existe. Quem que estava existindo nos dias de João? O Império Romano. Então era a 6ª cabeça. Aí ele fala, existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco, é a besta que era e não é, e também é ele o 8º rei. Então aqui ele fala que quando aparecer o último, é o anticristo, é a besta que vai aparecer, que era e não é. Hoje nós temos algum governo que governa o mundo inteiro, como Roma foi, como Grécia foi, como Babilônia, como Egito? Não, nós não temos. Depois que Roma acabou, há cerca de 1.600 anos atrás, nós não tivemos. Nós tivemos nações poderosas, sim, mas nenhuma delas se compara a esses grandes impérios mundiais que teve no passado. Então nós tivemos em toda a história, aí, depois que acabou o Império Romano, nações poderosas aqui e acolá na história, mas nenhuma delas como esses impérios antigos. Elas trabalham em prol do dragão, é a besta, só que elas estão separadas. Só que quando o anticristo aparecer, as nações elas vão se unir para entregarem o poder nas mãos de um homem, o anticristo. É o que fala aqui o versículo 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes, versículo 13, um só pensamento e oferecem à besta, olha lá, o poder e a autoridade que possuem. Quem são esses 10 reis? 10, você se lembra, no Apocalipse é o número do mal. 10 é o número do diabo. E 10 também é o número completo do sistema decimal. O sistema decimal são 10. Então ele está falando aqui o quê? Que todos os reinos mundiais que já servem o dragão, a besta, a Babilônia, todos os reinos mundiais, todas as nações que existem na terra, elas, versículo 10, vão oferecer à besta, quem é a besta? O anticristo, o poder. Então o que vai acontecer? Não vai ter mais Palácio da Alvorada, não vai ter mais Congresso Nacional, não vai ter mais STF. Os 3 poderes do Brasil e de todas as nações vão entregar a autoridade, o poder que eles têm, para um homem. Todo o poder do mundo vai se concentrar num homem. É isso aqui que ele está falando. E aí o que vai acontecer? Versículo 14. Pelejarão eles contra o cordeiro. Opa, uma pausa. Lembra do domingo passado? Quando foi derramada a 6ª taça, que os reis da terra, eles se juntaram lá no vale chamado de Armagedon. Lembra? Seca o rio Eufrates, as nações do Oriente e do Ocidente se juntam para pelejar contra Deus. Satanás, ele sabe que ele já perdeu, e aí ele tenta um último golpe contra Cristo. O que acontece? Versículo 14, o cordeiro vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. Quem o diabo e os seus aliados pensa que é diante do Rei dos reis, do Senhor dos senhores?
Quem o mal pensa que é diante do Deus Todo-Poderoso? Ele vai tentar sim no final, no apagar das luzes da história, ele vai se unir todos os reinos da terra, todas as autoridades, todas as pessoas más, todos os ímpios, todos vão se unir ao próprio diabo, que é o chefão disso aqui tudo, e vão tentar pelejar contra o Cordeiro. Mas o Cordeiro os vencerá, porque Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Agora, nota uma coisa aqui, presta atenção no final do versículo 14. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. A igreja vencerá junto com Cristo. Então, a besta, o anticristo, na hora que ele matar os crentes, na hora que ele acabar com a igreja na terra, ele vai pensar: vencemos, o mal venceu. Mas nesse último momento da história, nós estaremos com Cristo e nós venceremos com Ele. Nós venceremos Satanás e seus aliados. Não porque nós somos bons, não porque nós somos fortes, mas porque Cristo é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e nós estaremos ao lado dEle, junto com Ele. Então, meus irmãos, sim, as coisas vão piorar, sim, a igreja será perseguida e perseguida cada vez mais, sim, vão tentar fazer todo o mal contra nós, e sim, você já aprendeu, vão conseguir. Por isso que dia após dia, semana após semana, a gente recebe notícias de cristãos por todos os cantos da terra sendo presos, torturados e mortos. E a gente fica impressionado com aquilo. Não fique impressionado, porque isso vai chegar aqui. Isso vai chegar no Brasil, vai chegar em São Paulo, vai chegar em Adamantina. Vai chegar em todo o mundo, em cada cidade, em cada bairro, em cada canto do mundo que tiver crente, que tiver igreja. Ele vai vencer, ele vai matar os crentes. A Babilônia, a meretriz, vai beber o sangue dos crentes. Mas no final, nós venceremos com Cristo. Nós venceremos com Cristo. Versículo 15, nós já vimos, a explicação do anjo das águas. Versículo 16, os 10 chifres que viste. Esses odiarão a meretriz e o farão devastada e despojada, e comerão as carnes e consumirão o fogo. Esse texto é forte, meus irmãos, sabe por quê? Porque aqui ele está falando que os aliados de Satanás, no final, quando eles se virem derrotados, eles vão se voltar uns contra os outros. Os aliados de Satanás, ele está falando aqui dos 10 chifres. Quem são os 10 chifres? São os governos da terra, que deram o poder para o anticristo. Então, as autoridades da terra, quando eles se virem derrotados pelo Cordeiro, eles vão olhar para o sistema promíscuo, para aqueles que fazem a imoralidade, que praticam a imoralidade, e vão matar. É o mal contra o próprio mal. A gente vê isso na Bíblia. Você conhece uma história que está lá em 2 Crônicas, capítulo 20? Se você nunca leu, em casa você leia na sua devocional. 2 Crônicas 20 conta a história de 3 inimigos de Judá: os Moabitas, os Amonitas e os que habitavam no monte Seir, os descendentes de Esaú. Esses 3 se unem contra Judá. E Judá não tem condição de lutar, porque eram 3 exércitos contra um só, o exército de Judá. Sabe o que acontece? Eles, à noite, esses 3 exércitos estão acampados juntos, eles vão invadir Judá no dia seguinte. À noite, eles acordam e se matam. Por isso que Jesus também falou lá em Mateus 12, 25, que não subsistirá um reino dividido contra si mesmo. Ou seja, no final, o mal ele se autodestruirá. As pessoas que serão aliadas a Satanás, elas vão matar umas às outras. É o que está dizendo aqui no versículo 16. 17, porque em seu coração... Agora olha esse 17.
Que maravilhoso esse verso. Porque em seu coração incutiu Deus, que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Sabe o que ele está falando aqui, meus irmãos? Da soberania de Deus, da providência de Deus, dos decretos de Deus. Ele está falando aqui, olha lá, olha para o texto, olha para a sua Bíblia aí. Em seu coração incutiu Deus. Coração de quem? Dos 10 chifres, dos governos mundiais, das autoridades desse mundo. Deus incutiu no coração dessas pessoas que eles realizassem o seu pensamento e executassem a uma e dessem à besta o reino que possuem. Pastor Augusto Nicodemos, uma vez pregando, eu já disse isso aqui, você deve se lembrar, Romanos capítulo 1. Lá em Romanos 1, fala mais de uma vez que Deus entregou os homens a quê? Aos pecados da imoralidade. Ali ele fala de homossexualismo, de lesbianismo. E ali fala em Romanos 1 que Deus entregou as pessoas aos seus próprios desejos. Aqui, Deus entregou os governos da terra aos seus próprios pensamentos para que eles fizessem, para que eles executassem e entregassem à besta o poder deles. Ou seja, como disse o pastor Augusto Nicodemos, Deus falou para essas pessoas a mesma coisa que ele falava para os romanos: seja feita a tua vontade. E segundo Augusto Nicodemos, a pior coisa que Deus pode fazer para uma pessoa é dizer para ela: seja feita a tua vontade. Você quer? Então faz. É Deus entregar, é Deus tirar a mão. Não que Deus não esteja controlando toda a história, Ele controla a história. Deus faz isso com propósitos. O mal existe na terra, meus irmãos, dentro dos decretos de Deus. Deus não é responsável pelo mal. Eles são responsáveis pelo mal. Mas veja, até o mal na terra é dentro dos desígnios de Deus, é dentro do decreto de Deus, não foge à vontade de Deus. A cada passo do diabo e dos seus aliados é dado dentro da vontade de Deus. Às vezes é difícil entender isso, mas isso nos ensina, meus irmãos, que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele governa tudo e sobre todos. Todos estão debaixo do governo de Deus, todos fazem a vontade de Deus. Então ele está encerrando aqui o capítulo mostrando isso para a gente, meus irmãos, que o mundo, que a maldade, que a imoralidade, que a promiscuidade, que você fala assim, esse mundo está sem freio, nossas coisas estão piorando, o que será de nós? Não, Deus está no trono, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e no final Ele vencerá. Então quando você vê todo esse mal encharcado na terra, encharcando a terra, encharcando as pessoas, quando você vê esses sistemas políticos, essa corrupção que toma conta do nosso país e de todos os países da terra, corrupção nos governos, corrupção no judiciário, corrupção no povo, tudo é dentro do decreto de Deus. Deus entregou essas pessoas. Deus fala assim: vocês querem? Então façam. Façam o que vocês querem, mas no final eu vou vencer vocês. Ele termina, versículo 18. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Como nós já falamos, a grande Babilônia que está sobre toda a terra. Eu quero tirar, meus irmãos, algumas lições. Primeiro, o dragão é sutil e usa aliados que enganam pessoas. Irmãos, como nós falamos, o terceiro aliado é a grande Babilônia. Então eu falo para você, e para mim, para nós, vigia. Quando eu era criança, tinha uma musiquinha que a gente cantava na igreja que era assim: cuidado boquinha o que fala, cuidado olhinho o que vê. O que seus olhos têm visto? Porque, como eu falei aqui, é muito fácil ser seduzido. É muito fácil ser seduzido pela imoralidade. As telas estão diante dos nossos olhos.
Tome cuidado, vigia. Peça para Deus te proteger desse pecado. Peça para Deus não te colocar diante desse pecado, porque você pode cair, eu posso cair. Qualquer um pode cair. O homem segundo o coração de Deus caiu nesse pecado. Vigia. Segunda lição que esse texto nos ensina: tome cuidado com a ostentação. A grande Babilônia, ela ostenta luxo. Não busque grandes riquezas. Provérbios 30, versículo 8 e 9 diz: não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te nega e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha furtar e profane o nome de Deus. Aprenda a difícil lição do contentamento. Seja contente com aquilo que Deus te deu. Não busque enriquecer-se tanto assim. Por quê? Porque dessa terra nós não vamos levar nada. A traça e ferrugem corroem, os ladrões escavam e roubam. Faltou falar uma coisa aqui na nossa primeira lição, que eu passei batido aqui, mas eu preciso falar isso para vocês. Irmãos casados, tomem cuidado com o pecado, os pecados da imoralidade. Paulo, ele fala, meus irmãos, o seguinte, 1 Coríntios 7,5: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Uma das razões que existe o casamento, irmãos, é para vencer a meretriz. Então, casados, aquilo que é de direito um ao outro, a relação íntima do casal é bênção, é bom. Dentro do casamento é bom. Então não se privem disso, é bênção de Deus. Porque se isso acontecer, vai abrir a porta para esses pecados. Solteiros, guardem-se também. Você é solteiro, você deseja se casar? Então ore para que o Senhor prepare para você um homem de Deus, uma mulher de Deus. Cuidado, para que eu e você, todos nós, seja casado, seja solteiro, viúvo, independente do seu estado civil, que a gente não caia nesse pecado. Eu já falei sobre a ostentação, falo agora sobre a terceira: pregue o Evangelho. Lembra, a besta aérea não é. Ainda temos a oportunidade de pregar o Evangelho. Não chegou a grande perseguição, a grande tribulação em que o anticristo vai matar toda a igreja. Então aproveite, pregue o Evangelho, fale de Jesus enquanto você tem liberdade. E quarta e última lição: em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então não tema, irmão, minha irmã, não tema corrupção, não fique preocupado. E agora a maldade no mundo, a violência, a corrupção, está tudo dentro do governo de Deus. Por isso a função da igreja é pregar o Evangelho, orar pelas autoridades. Mas no final ele vai vencer, Jesus vencerá e nós venceremos com ele. Que ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.